O de Lisboa sempre constitui uma dificuldade séria para a sua transposição. Nas últimas dezenas de anos ela tem sido assegurada por meio de ferryboats e outras embarcações. Mesmo nos dias vulgares, formavam longas bichas, quer numa margem, quer na outra, à espera de lugar nos barcos que faziam a travessia. Nos fins de semana e sobretudo na época estival, estas bichas assumiam proporções verdadeiramente impressionantes. De resto, quer o embarque, quer o desembarque, faziam-se em condições que chegavam a assumir aspectos arriscados tanto para os veículos como inclusivamente para os peões. A resolução do problema tinha de ser encarada em termos definitivos. Estudou-se o tráfego nas embarcações e na ponte de Vila Franca de Xira, ambas suscetíveis de virem a canalizar trânsito para a futura ponte de Lisboa, acabando-se por assentar na localização desta. A ponte iria ser estabelecida entre o Alto da Almada, junto a Cristo Rei, e a margem ou costa do rio, do lado de Lisboa. O problema foi mais profundamente analisado a partir de 1953, através de um estudo publicado 4 anos mais tarde e que constitui um notabilíssimo documento. Concluía ele pela viabilidade. Aberto um concurso internacional, foi resolvido adjudicar à firma United States Steel Export Company a construção de uma ponte suspensa rodoviária adaptável também mais tarde ao tráfego ferroviário. Foram feitas sondagens a fim de se concluir definitivamente quanto às melhores condições para a execução da ponte. Poucos meses depois começava a chegar a Lisboa material destinado à sua execução. Foram construídas, em primeiro lugar, as grandes unidades metálicas que serviriam para a base das fundações das torres do rio, unidades essas fabricadas numa das margens, num estaleiro adequado às suas enormes dimensões. Caixões flutuantes constituíam essas unidades. O primeiro ato solene relacionado com a construção da ponte foi o lançamento à água do caixão destinado à fundação da Torre Norte. Ao ato presidiu o chefe do Estado. Estiveram presentes altas individualidades da vida portuguesa e das representações diplomáticas, e aí se definiram as linhas mestras do empreendimento que ia começar. A bênção de Deus não faltou nessa cerimónia, que assim permitiu dar auspiciosamente início à parte mais visível da execução deste empreendimento. O caixão foi depois rebocado para o local em que devia ser descido até ao fundo do rio. Este afundamento efetuava-se por meio do lançamento de betão para o interior da peça metálica, o que produzia aumento de peso desta e, portanto, a descida do caixão, que se foi processando até chegar à cota do fundo. À medida que tal afundamento se processava, havia a necessidade de remover terras e lodos de forma a facilitar essa descida. Ao mesmo tempo, estava a ser preparada a fundação das terras menores dos pilares de margem da fonte suspensa. Na margem sul foram estabelecidas por fundação direta e na margem norte por meio de estacaria Benotto. Também as fundações para os pilares do viaduto estavam a ser executadas nessa mesma altura. Esses pilares localizavam-se numa zona bastante populosa da cidade, a zona de Alcântara, e o sistema de construção usado para o viaduto viria a permitir que esta se fizesse sem interferir seriamente com a vida de uma zona tão ativa e populosa como aquela. Assistimos aqui à construção das fundações e ao crescimento dos pilares do viaduto de betão armado pré-expulsado erguido sobre a zona de Alcântara.
Depois de concluídos os pilares, a construção do tabuleiro consistia no crescimento por meio de cofragens móveis, para um lado, para o outro de cada um dos pilares, de duas grandes consolas cujo comprimento total atingia a casa dos 35 metros. Tudo isto se processava a 70 metros acima do solo. As centrais de betonagem instaladas em ambas as margens forneciam o betão para a execução de todos estes trabalhos. Daí, o betão utilizado no enchimento dos caixões flutuantes era conduzido para barcaças munidas de tremonhas e essas barcaças transportavam depois pelo rio os materiais necessários para a execução das fundações. Essa operação, que pode considerar-se verdadeiramente gigantesca, decorreu praticamente sem incidentes e dentro do ritmo previsto, apesar das grandes dificuldades que apresentava, entre as quais merece menção a das correntes do rio chegarem a atingir velocidades de 12 km por hora nesta zona. A operação final desse trabalho consistiu na betonagem da parte superior das fundações, entretanto chegadas ao fundo do rio e devidamente ancoradas, e no topo das quais grandes parafusos metálicos iriam servir para a fixação das primeiras secções da superestrutura dessas torres. A colocação da primeira placa da superestrutura, cuja espessura era de 13 centímetros, fez-se sem dificuldades de maior e obedecendo ao rigor e à precisão com que esse trabalho tinha de ser feito. Uma vez colocadas as placas de assentamento, começaram a ser montadas uma por uma as várias secções da torre metálica, cujo peso era da ordem das 50 toneladas cada uma, e que, colocadas umas sobre as outras e ligadas entre si por meio de parafusos de alta resistência, deveriam a permitir a formação das grandes torres de cerca de 200 metros de altura acima da água. O chefe do Estado dignou-se proceder ao aperto simbólico do primeiro parafuso de fixação dessas peças metálicas à fundação de betão armado. Procedeu-se então à montagem das várias secções das torres principais. Uma grua flutuante permitia a montagem dos 6 primeiros andares de cada uma das torres. Na construção dos andares, que ficavam daí para cima, foi utilizado um guindaste montado na estrutura e que trepava ao longo da parte já construída. Entretanto, trabalhava-se também nas margens na execução das fundações para os grandes maciços da ancoragem. O conjunto de escavações e movimentos de terra que foi necessário fazer, não só para a construção dessas ancoragens, mas também dos acessos, atingiu o valor de 6,5 milhões de metros cúbicos. Na margem norte, na zona do viaduto Duarte Pacheco, processava-se entretanto a construção das obras de arte destinadas aos acessos, que também na margem sul atingiam interessante expressão. Assim procedia-se à execução das escavações para o futuro túnel ferroviário, situado debaixo da Praça da Portagem, túnel que teria de ficar construído nesta fase,
a fim de não ser necessário destruir ou agravar seriamente as condições de funcionamento daquela praça quando vier a ser decidida a construção da linha férrea. Para a ligação ao terreno e para a transmissão a este dos esforços suportados pelos cabos principais da ponte suspensa, continuava, entretanto, quer numa margem, quer na outra, a construção dos maciços de ancoragem. Dos maciços da ancoragem, o da margem sul ficou praticamente encravado no solo, exigindo a remoção de grandes quantidades de terras. Seguiu-se a betonagem desta grande peça estrutural. Na margem norte, esses maciços tiveram que ser fundados a profundidades variáveis entre 30 e 12 metros, por meio de grandes cilindros ocos, de betão armado, que formavam como que uma grande caixa ou ensecadeira, cujo interior foi depois liberto dos materiais ali existentes e completamente cheio de betão, de maneira a formar um maciço único. O crescimento acima do solo do grande maciço da ancoragem norte era acompanhado pela conclusão da construção da estrutura das barras de ancoragem. E também pelo crescimento de pilares do grande viaduto de betão armado situado na margem norte. E algumas imagens dão bem ideia da dificuldade de um grande número de operações que foi necessário realizar para a construção desta ponte. Uma das torres já concluída e a Torre Sul ainda em fase de construção. Finalmente, a ancoragem norte já muito próxima da sua forma final. A construção do viaduto de betão armado e pré-esforçado foi acompanhada dos maiores cuidados na verificação dos esforços e das deformações que o grande peso das consolas originava. As torres estavam, entretanto, quase concluídas, e a elas fez uma visita o Sr. Presidente da República, Almirante Américo Tomás. Acompanhado de vários membros do governo e outras individualidades, o chefe de Estado pôde apreciar de uma altura de 190 metros acima das águas do Tejo, não só a paisagem da cidade como o movimento no rio e até uma perspectiva da própria obra que estava em construção. Ia começar a construção dos cabos principais, elementos que verdadeiramente suportam a ponte suspensa. Trabalho arriscado, mas ao mesmo tempo trabalho feito com segurança, com minúcia, segundo uma técnica perfeitamente preparada e estudada. Um passadiço de proteção, constituído por uma rede reforçada por barrotes de madeira e por um corrimão, era lançado por torsos a partir das torres e iria permitir que sobre eles se passasse de uma margem à outra margem do rio, como fez o Sr. Ministro das Obras Públicas, atravessando pela primeira vez a pé, nesta zona, o Tejo. Os
cabos da ponte suspensa iam começar a formar-se. Cada um deles é constituído por 11.248 arames de cerca de 5 mm de diâmetro, formados por aço de alta resistência e depois galvanizado, e que são colocados paralelamente uns aos outros de uma margem à outra do rio, até formarem o cabo principal. Esta colocação foi feita à custa de rodas especiais, as aranhas, que transpunham os 2 km de uma margem à outra em cerca de 11 a 14 minutos e que em cada uma das suas viagens permitiam a colocação de 4 fios. Não se tratava de uma operação puramente mecânica. O atravessamento do rio e a chegada às ancoragens tinham de ser acompanhados com toda a precisão, tanto mais que ao chegar a cada um dos maciços, a roda era desligada dos fios que tinha transportado e passava a ficar associada a uma outra bobina de arame destinada a fornecer os fios para a travessia do rio em sentido oposto. Aqui vemos a partida de uma aranha transportando 4 arames, como se disse. A operação era acompanhada de acertos e ajustamentos, visto que todos os cabos tinham de ficar a uma tensão igual. Torres especiais permitiam equilibrar não só a tensão dos cabos durante a travessia do rio, como a própria velocidade com que a travessia era feita. O arame tinha sido colocado em grandes bobinas com cerca de 100 km de fio cada uma, instaladas nas proximidades das torres de montagem. E assim se processou durante meses a fiação dos cabos principais. A chegada da Roldana na sua última viagem foi assinalada pela presença do Sr. Ministro das Obras Públicas e constituiu uma das datas mais significativas de toda a construção. E agora ser possível dar início à preparação do tabuleiro da ponte suspensa. As barras de ancoragem, de cada uma das quais partiam dos 37 cabos elementares, estavam munidas de dispositivos de ajustamento final. Depois de feita a colocação dos arames paralelamente uns aos outros, procedeu-se à cintagem dos cabos assim formados. Uma vez terminada esta primeira cintagem, começou a ser feita a colocação das pequenas celas de aço vazado que serviriam de apoio aos pendurais em cujo extremo inferior viriam a amarrar as unidades da viga de rigidez. Aqui vemos a colocação de um pendural na respectiva cela amarrada ao cabo e vários pendurais aguardando a colocação das unidades da viga de rigidez. As peças que formavam a viga foram, na sua quase totalidade, fabricadas nas oficinas da Sorefam. Todos esses trabalhos iam sendo verificados pelos meios mais modernos e as peças, depois de construídas nas oficinas, eram transportadas para a margem do rio, onde eram feitas medições da tensão em que se encontravam antes de sujeitas à montagem no local. Cada uma das 41 secções que formavam a viga foi montada na margem do rio.
Deslizando sob carris as secções de montagem cujo peso era de 330 toneladas em alguns casos, foram transportadas para barcaças, a fim de se proceder ao seu transporte para a promada do local que lhe estava destinado na estrutura. Aqui vemos a deslocação de uma dessas secções. O içamento da primeira secção a ser montada por este processo teve também a assistência do chefe de Estado e de outras personalidades. A pouco e pouco, esse içamento feito por intermédio de guinchos comandados das torres principais e atrasando no céu a linha da estrutura. A viga de rigidez foi crescendo desse modo até à colocação da secção, que a meio do rio iria constituir o fecho dessa estrutura. Faltava apenas, além dessa, a construção de algumas unidades dos tramos de margem, a fim de ficar estabelecida uma ligação contínua através da viga de rigidez com a margem sul do rio. Esse trabalho também se revestiu de aspectos delicados, até pela altura acima do solo a que tinha de ser efetuado. Vemos a colocação de uma das últimas peças da viga de rigidez sobre a ancoragem norte e as operações de acerto que acompanhavam essa colocação. Imagens que dispensam palavras. O tabuleiro foi construído com rapidez, distinguindo-se as partes laterais da faixa central do pavimento da ponte suspensa, pelo facto das centrais ficarem em grelha vazada ou aberta de maneira a permitir a passagem do vento, durante as condições de estabilidade aerodinâmica da ponte, ao passo que as laterais são cobertas por um pavimento bituminoso aligeirado. Os cabos principais, depois de feita a colocação de todos os pendurais a ele fixos, foram pintados com uma pasta de arcão especial, sobre a qual se fez depois uma última cintagem com arame pré-esforçado, enrolado em hélice sobre o cabo. Operação altamente mecanizada, mas que não dispensa o acerto da mão humana.
ponte suspensa tinha já nessa altura, pode dizer-se, o seu perfil completo. Apenas o passadiço de montagem alterava a pureza do perfil definitivo. Na margem sul, tinha entretanto sido construída toda a infraestrutura da grande autoestrada que vai desde a Praça da Portagem até ao Fogueteiro, cujos trabalhos de pavimentação iriam depois executar-se de maneira a estarem prontos quando a ponte ficasse em condições de ser aberta ao trânsito. Esses 11 km de autoestrada, bem como a parte que lhe corresponde na margem norte, uns e outros, dotados de todos os requisitos atuais, desde o tipo de pavimento até o tipo de iluminação, foram integrados numa mesma empreitada geral. Desenhava-se agora de uma maneira decisiva a eliminação destas imagens, as longas bichas de espera numa margem na outra. Nos trabalhos de montagem, chegaram à altura de desligar o passadiço que servira para a construção dos cabos principais. Estes estavam já pintados e apenas ficaram munidos de um corrimão para sobre eles se poder passar nas visitas de inspeção e de conservação. O céu tinha agora a constatá-lo o perfil definitivo da estrutura. Apenas um ou outro pormenor de cor estava ainda por concluir. Faltava também realizar os ensaios de carga, aliás inéditos em pontes desta envergadura. Cerca de uma centena de veículos, dos mais pesados que circulam nas nossas estradas, totalizando cerca de 1.500 toneladas, ocuparam sobre a ponte as posições mais severas para a deformação e esforçamento da estrutura. Os resultados desses ensaios podem considerar-se notáveis e confirmaram plenamente a exatidão dos cálculos estruturais do projeto. A ponte, agora concluída e ensaiada, ficava assim pronta a ser aberta ao trânsito. Ao fundo, o casario da cidade. Para quem passava sobre ela, a grandeza sóbria da estrutura. Para quem olhava para um lado e outro, a beleza, a vastidão do estuário. A solene inauguração realizou-se no dia 6 de agosto de 1966, com a presença de muitos milhares de pessoas. O chefe do Estado presidiu a cerimónia efetuada na Praça da Portagem, tendo condecorado técnicos e operários ligados à obra e à sua execução. Chegara a ocasião de ser abençoada a obra concluída. Chegara também a ocasião de se proceder formalmente à sua inauguração. Entrava definitivamente ao serviço da nação e o nome do seu patrono ficava a constituir a melhor legenda deste sonho tornado realidade.